Boa noite a todos. Antes de darmos início à nossa sessão, gostaria de fazer um convite, pastor Genildo, fazer uma oração aqui para começarmos com o pé direito a nossa sessão, discutirmos São José do Rio Claro. Seja muito bem-vindo, pastor. Sua palavra hoje de manhã foi muito satisfatória, muito bem-vinda para todos os servidores e agora para a nossa Câmara Municipal, para os vereadores e também para a nossa comunidade que nos acompanha através das redes sociais. Seja bem-vindo. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, Cumprimento a mesa na presença do Edmar, o Ronei, vice-presidente da Maria, secretária, a todos os vereadores aqui nessa noite e a comunidade de uma forma em geral, Como é bom estar aqui abrindo esse momento tão especial e tão honroso, de poder servir à sociedade de São José do Rio Claro, em todos os aspectos, como cidadão, como líder, como cidadão no modo geral. E antes mesmo até de fazer essa oração, eu queria só compartilhar um texto aqui, pela gente, se você me permite, da Bíblia, da Palavra de Deus. Até compartilhei hoje pela manhã. E é um texto universal, onde a Palavra de Deus nos ensina o Pai Nosso. Um texto tão expressivo, tão poderoso, de uma grandiosidade enorme. E ao qual nós, como sendo uma cidade, uma nação cristã, precisamos ter o entendimento do verdadeiro significado do Pai Nosso. E o que me chama a atenção é que é uma oração que os discípulos pediram para que Jesus ensinasse eles a orar. Foi um pedido dos discípulos. Jesus, olha, vocês começam assim. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, o Pai de vocês, que está no céu, perdoará a vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas dele, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Esse é um texto universal da Santa Palavra de Deus. Isso aqui não representa uma religião em si, mas representa o reino de Deus. E esse é um texto muito compreensivo e de fácil entendimento, porque o Senhor Jesus aqui nos dá uma direção sobre o perdão. E o perdão é uma das ferramentas poderosas para que uma sociedade, uma família, pessoas vivam em harmonia. Então, por isso, Jesus estabeleceu essa função do perdão. E esse perdão aqui, ele não é específico para uma igreja ou para uma classe de pessoas. Ele é específico para todos. Então, independentemente da sua religião, do seu credo religioso, nós vivemos em comunidade, em coletividade. E vivendo em coletividade, nós vamos ter diferença, nós vamos ter, em alguns momentos, alguma discordância sobre isso ou sobre aquilo. Mas o mais importante de tudo é nós praticarmos aquilo que o Senhor Jesus estabeleceu. Não foi uma igreja, não foi a igreja A, ou B, ou C, ou a religião A, B ou C, foi o próprio Jesus. Então ele diz, olha, se você perdoar o seu irmão, as suas ofensas, o meu Pai que está no céu também perdoará as suas ofensas. Então isso aqui é recíproco, para que nós venhamos o quê? A viver. E esse entendimento eu sempre trago para dentro de mim, para a sociedade onde eu vivo, porque hoje dos maiores desafios nossos é o quê? Viver em comunidade. Porque um pensa de uma forma, outro pensa de outra, outro acha isso, outro acha aquilo, mas se nós entendermos esse princípio, provavelmente, eu tenho certeza absoluta, que nós vamos ter uma boa convivência, e principalmente dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas. Porque é onde precisa haver essa harmonia para uma sociedade bem o quê? Representada.
Queridos, o problema da sociedade não é em si, eu acredito dessa forma, que não é em si a totalidade da população, mas todas as dificuldades que surgem hoje em uma comunidade, começa dentro dos seus lares. É por falta de perdão, é por falta de acordo, e isso reflete na sociedade na qual nós vivemos. Então, por isso, dessa harmonia de nós compreendermos o perdão. Eu posso uma hora falhar com algum de vocês aqui, mas qual que é o meu papel? Eu tenho que perdoar. E o interessante aqui é que Jesus fala que não é quem ofendeu que tem que pedir perdão, é quem é ofendido. A palavra de Cristo, filho, universal, independentemente da religião, independentemente do seu credo, ou do meu credo religioso. Então, se eu me sentir ofendido, eu preciso chegar no Pelezinho. Pelezinho, olha, você falou algo, me ofendeu, eu não concordo, mas eu quero te pedir perdão. Mas espera aí, não foi o Pelezinho que falou? Então era ele que tinha que se direcionar até a pessoa e pedir perdão, correto? Não, a Bíblia não ensina assim. É o ofendido que tem que se direcionar e pedir perdão. Por quê? Porque automaticamente, quando eu tenho essa atitude como cristão, o que vai acontecer? Eu vou constranger em amor a vida do Pelezinho. E ele fala, não, peraí, mas foi eu que te ofendi. Então era eu que tinha que ir até você pedir perdão. Essa é a isso é recíproco. Porque quando eu faço isso, eu tenho essa atitude, o ambiente muda. Então, a importância, queridos, eu quero deixar essa palavra aqui. Porque se nós aprendermos a viver em comunidade, respeitando cada um o ambiente do outro, nós teremos uma sociedade melhor e mais unida, né? E uma sociedade mais, de certa forma, protegida. E isso começa dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, com nossos filhos, com nossos netos, com nossos esposos, com as nossas esposas, com nossos vizinhos, com nossos amigos, e isso é muito importante. Então, uma coisa eu falo, e hoje a falta de perdão, cientificamente a sociedade sabe que é um câncer. Cientificamente, a falta de perdão traz transtornos destrutíveis na vida de pessoas. A amargura, o ressentimento, o ódio. E o que é isso? Falta de perdão. Então nós precisamos perdoar. E se nós nos declaramos cristãos, nós precisamos exercer esse perdão. Exercermos. Eu quero deixar essa reflexão para o seu coração. Porque isso vai mudar o ambiente onde você trabalha, o ambiente onde você vive, o ambiente que você convive e onde você anda. Então, um dos maiores princípios que eu entendo a cada dia é essa atitude do perdão. E seria muito bom que nós não só ouvíssemos, mas nós praticássemos como os verdadeiros cristãos. Então comece hoje, em casa talvez, perdoando a patroa, se ela olhou feio para você, chega lá, dá um cheiro nela e fala, olha, me perdoa minha esposa, me perdoa, seu filho, seja lá quem for, comece praticando hoje, porque eu tenho certeza que amanhã você vai ter um dia diferente, em nome de Jesus. Eu quero deixar essa reflexão para todos, agradecer a oportunidade e me colocar à disposição, como sociedade, como uma pessoa que ama essa cidade. Eu amo São José do Rio Claro, não fale mal dela perto de mim, eu vou ter que te perdoar. Então eu amo esse lugar, porque é esse lugar que Deus tem abençoado a minha família. Deus tem derramado da graça dele sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, sobre o local onde hoje eu estou ali cuidando pela misericórdia de Deus, e eu sou muito grato por essa cidade que me acolheu. E não saio daqui se Jesus não me mandar. Se ele não me mandar, Pelé, eu não saio daqui. E não tem nada que me tire daqui, a não ser pela força maior de Jesus. Porque eu sei que Deus tem algo poderoso sobre essa cidade a realizar. E cada um de nós aqui, nessa noite, somos responsáveis por isso. Vocês que são os legisladores, são responsáveis por nós termos uma cidade melhor. E nós, como sociedade, contribuindo para ajudar essa legislação a legislar de uma forma adequada e uma administração honesta, né, dentro dos princípios que tem que ser direcionada. E eu tenho certeza que em breve São José do Rio Claro se tornará mais e mais uma cidade mais que abençoada no nortão de Mato Grosso. Amém? Quero deixar essa palavra aqui, que Deus abençoe a todos, a família, a casa de cada um, em nome de Jesus.
Amém? Se você puder dar um aplauso ao Senhor. Amém? Amém. Obrigado, Pelé. Obrigado a toda a mesa. Em nome de Jesus. Quero agradecer pelas lindas palavras, pastor Genildo, a pastora, sua esposa, obrigado pela presença. E agora, com as bênçãos de Deus já derramadas no meio de nós, protegido e com compromisso com o São José do Rio Claro, declaro aberta a presente sessão. Como todos os vereadores receberam a ata nos seus telefones, quero colocar em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste de pé. Ata aprovada. Peço ao secretário que leia a ordem do dia, projeto de lei do Executivo. Projeto de lei número 36, de 23 de maio de 2025. Dispõe sobre a obrigatoriedade de limpeza e manutenção de terrenos baldios e imóveis urbanos no município de São José do Rio Claro e dá outras providências. Mensagem ao projeto de lei 036. Senhor presidente e senhores vereadores, submetemos à elevada apreciação deste egrégio Poder Legislativo o projeto de lei 036, de 23 de maio de 2025, que trata da obrigatoriedade de limpeza e manutenção de terrenos baldios e imóveis urbanos no âmbito do município de São José do Rio Claro. Dada a gravidade da conjuntura local, requeremos a apreciação do presente projeto de lei em regime de urgência. A propositura busca conferir efetividade à política pública de controle sanitário e urbanístico, instituindo deveres objetivos aos proprietários de imóveis urbanos quanto à manutenção e conservação de seus terrenos, especialmente quanto ao controle da vegetação, remoção de entulhos e proibição de práticas nocivas como o uso de fogo e a simples aplicação de veneno sem remoção da biomassa. Neste interim, a urgência da liberação e aprovação decorre da situação emergencial de saúde pública enfrentado pelo município em decorrência do aumento expressivo nos casos de doenças infecciosas transmitidas por vetores como a dengue, chikungunya e zika vírus, cuja proliferação está diretamente relacionada à presença de fóculos de acúmulo de água e vegetação descontrolada. Dados epidemiológicos recentes apontam para uma escalada no número de notificações e internações, exigindo do poder público a adoção de medidas céleres, preventivas e coercitivas, a fim de evitar o colapso dos serviços de saúde e assegurar a proteção da coletividade. A medida proposta também estabelece um regramento claro e proporcional de fiscalização, penalização e cobrança de taxa de limpeza, quando realizada subsidiariamente pela administração, o que confere segurança jurídica, transparência e efetividade na execução das ações públicas, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência. Desta forma, a urgência se justifica não apenas pela necessidade de salvaguarda da saúde pública, mas também pela imperiosa necessidade de dotar o município de instrumentos legais, atualizados e eficazes no enfrentamento da presente crise sanitária ambiental e urbana. Isto posto, contando com o elevado espírito público e sensibilidade social dos nobres edis, solicitamos a aprovação do projeto de lei 036 em caráter de urgência, reafirmando nosso compromisso com a promoção da saúde, do bem-estar coletivo e da ordem urbana de São José do Rio Claro. Gabinete do Prefeito Municipal, 23 de maio de 2025. Projeto de lei número 037, de 23 de maio de 2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente e dá outras providências. Mensagem ao projeto de lei 037. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos à elevada apreciação de vossas excelências o projeto de lei 037, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento financeiro do exercício de 2025, com fulcro no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, em razão da previsão do excesso de arrecadação.
A presente proposição tem por finalidade a inclusão de dotação orçamentária específica no âmbito da Secretaria Municipal de Infraestrutura, com o objetivo de viabilizar a criação de elementos de despesa próprio na ação orçamentária voltada à transferência de recursos oriundos do extinto Fundo Estadual de Transportes e Habitação, FETAB, para a conta vinculada ao Fundo Municipal de Transporte. Tal medida encontra amparo no Decreto Estadual 1354, de 27 de fevereiro de 2025, que institui para o exercício em curso auxílio financeiro aos municípios mato-grossenses como forma de compensação pelas perdas decorrentes da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 12 e 15 da Lei Estadual 7.263/2000, que tratava do chamado FETAB Diesel. O referido decreto disciplina ainda a forma de repasse e aplicação dos valores aos entes municipais, exigindo, para tanto, previsão orçamentária própria. Importa destacar que a tramitação do presente projeto de lei deve ocorrer em regime de urgência, considerando a necessidade premente da Secretaria Municipal de Infraestrutura em proceder à utilização tempestiva dos recursos repassados, especialmente para a execução de ações e projetos vinculados à mobilidade urbana e manutenção da malha viária, cuja morosidade pode comprometer o cronograma de aplicação dos recursos e os interesses públicos envolvidos. A iniciativa visa, portanto, adequar o orçamento municipal às exigências legais e garantir a correta aplicação dos recursos extraordinários recebidos, assegurando transparência, eficiência na gestão pública e pleno atendimento às finalidades do interesse coletivo. Diante do exposto, solicitamos o apoio desta Egrégia Casa de Leis para a célere aprovação da matéria em sua integralidade, ressaltando a urgência e relevância da medida ora proposta para regular desenvolvimento das ações administrativas. Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossas Excelências os protestos de elevada estima e distinta consideração. Gabinete do Prefeito Municipal, 23 de maio de 2025. Projeto de Lei 008/2025, de autoria da Mesa Diretora, que altera a Lei Municipal número 1543, de 20 de dezembro de 2024, para instituir a verba indenizatória ao cargo de coordenador de imprensa do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Justificativa. Excelentíssimos vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade instituir a verba de natureza indenizatória ao coordenador de imprensa da Câmara Municipal de São José do Rio Claro, substituindo o atual modelo de concessão de diárias e auxílio com locomoção para deslocamentos realizados dentro do território do município e do Estado de Mato Grosso. A proposição fundamenta-se no dispositivo do artigo 37, parágrafo 11 da Constituição Federal, que permite o pagamento de parcelas de natureza indenizatória aos agentes públicos, desde que destinadas ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício funcional, sem que tais valores integrem o subsídio ou remuneração. A substituição de diárias e ajudas pontuais por uma verba mensal fixa de R$ 3.500 proporciona maior transparência, controle orçamentário e redução da burocracia administrativa. A medida também se encontra alinhada com o princípio da economicidade, pois evita pagamentos fracionados. No nosso município, em questão de despesa, vereadora Maria. O que acontece? Essa semana retrasada, Marcelo, eu estive questionando o coordenador de administração, porque a maioria das pessoas vê como um serviço ineficiente, e é ineficiente. Você apontar que o Tributos fez 50, 60, 70 notificações, significa que os servidores estão trabalhando. Você apontar que os nossos agentes de saúde, de endemias, fazem aí notificações, vereadora Maria, em cima de notificações, significa que eles estão trabalhando de sol a sol, pastor.
E no final das contas, o resultado continua sendo o mesmo. Pessoas e mais pessoas caindo no pronto atendimento municipal por chikungunya. Só aqui dessa casa, se eu não me engano, 3 vereadores. Eu, vereador Bahia, vereadora Maria, e vereador Ronei. Ou seja, nós também somos atacados por tudo isso que a população é atacada. Mas isso acaba sendo ineficiência nossa e do Poder Executivo. Por quê? Nós absorvemos toda a responsabilidade de cada cidadão. O cidadão de bem, o cidadão que cumpre as leis, o cidadão que limpa os seus quintais, o cidadão que tem consciência, vereador Adriel, é penalizado pelo porcalhão, que não limpa o seu quintal, que não limpa o seu terreno, que compra dezenas de terrenos aqui no município de São José do Rio Claro para valorizar grandes empresários. Mas parece que sempre tiveram medo de bater contra esses empresários, porque nós não temos multa. E aí a cidade fica Deus dará. A cidade está limpa? Não. A cidade não está. A mesma visão que vocês têm, eu também tenho. Mas acaba sobrecarregando sempre o município, porque ele não consegue aplicar a multa e acaba ele tendo que fazer esse serviço, porque a população acaba sendo penalizada. Então, tem hora que nós temos que trabalhar em favor da comunidade, e a comunidade de bem. O cidadão de bem não precisa ser notificado para fazer a sua parte. O cidadão que precisa ser notificado e multado é porque ele não está aí para as leis. E aí o município passa a fazer o serviço e arrecadar para os cofres públicos. Então, por isso, eu sou favorável aqui. A situação do regime de urgência é o que eu falo. Tem pontos e mais pontos. Tem alguns, né, vereador, presidente, que a gente tem que descartar e muitas vezes deixar de lado e empurrar e falar, ó, gente, pelo amor de Deus, mande relatório, mande com antecedência, se reúna com os vereadores, fundamente. Mas nesse caso aqui, eu quero mais que rápido, que seja aprovado, que seja analisado e que a nossa cidade comece a funcionar do jeito que ela tem que funcionar, porque senão estamos todos perdidos. A questão aqui da verba indenizatória, vereador, sou totalmente favorável. O nosso assessor de comunicação, ele tem que trabalhar para 9, e está trabalhando por 9, e está fazendo um serviço de qualidade, e está nos atendendo 24 horas, e inclusive, amanhã, 5 horas da manhã, tem que acordar 4, deixar sua família, sair para Cuiabá comigo, para uma emenda parlamentar que vem para o município de São José do Rio Claro. Na quarta-feira, tem que levantar novamente de madrugada, acompanhar o vereador Constantino para novamente uma emenda que vai beneficiar o bairro Jardim Rio Claro. Então, e na quinta, o vereador Pelezinho. Sabe por quê, gente? Aquela agenda lá de Cuiabá, ela não é nossa. Somos nós que estamos lá pedindo dinheiro. Deputado, pelo amor de Deus, eu preciso de dinheiro. O nosso município está padecendo, eu preciso de dinheiro. O deputado fala, ó, a agenda que eu tenho é essa aqui. Uma agenda para 380, 400 mil, 500 mil reais para o município. Você acha que eu vou escolher a data? Eu falo, não, deputado, então deixa para lá. Eu vou outro dia. Eu tenho que correr, sou eu que estou precisando. É o meu município que está padecendo. Então, e nessa barca dos vereadores, o assessor acaba se ferrando também, porque ele tem que largar a família, deixar hora de sono, de descanso e correr atrás dos vereadores como esse menino está correndo. E vocês estão vendo todas as publicidades e todos os recursos conquistados pelos vereadores, porque hoje nós temos assessoria na Câmara Municipal. Obrigado, presidente. Continua a discussão, vereadora Maria Santiago. Boa noite, Pelé. Quero cumprimentar o plenário na pessoa do meu esposo Marcelo, do Vitor. Sejam bem-vindos a todos. E cumprimentar também a Yara. Yara, em seu nome, cumprimento também a todos que estão nos assistindo. Quero justificar porque que eu levantei do regime de urgência. Porque começou novamente, todos os dias vim regime de urgência. Concordo plenamente com o Marco Júnior em relação a essa questão da obrigatoriedade da limpeza dos lotes urbanos, mas isso é um problema que há muito tempo vem tendo. Desde janeiro a gente está cobrando, ninguém fez nada. Agora que explodiu os casos de dengue, chikungunya, aí... Até porque nós combatemos desde o início da legislatura essa questão do regime de urgência para aquilo que não tem urgência e aquilo que não tem urgência, né? Então, assim, uma coisa que não tem um critério, né? Então, aqui tem coisas muito mais necessárias que não chegam ao regime de urgência. E aquilo que precisa realmente não chega. Tanto é que os efeitos, muitas vezes, esse projeto já chegado lá
em janeiro, em fevereiro, com regime de urgência, né? Até porque sabia-se que era um ano chuvoso, um ano de muito acúmulo de água, né? E agora vem tentar educar a população dessa forma, mas deve se educar mesmo, né? A população também tem que fazer a parte dela, mas então eu acho que poderia ter feito antes. Em relação ao projeto 37, que é uma abertura de crédito especial, daquele recurso onde o governo do estado deixou de passar, muitas vezes até por uma inconsistência da lei estadual, e aí os municípios ganharam na justiça o direito de ter esses adicionais por uma falha do próprio estado de Mato Grosso. Então, tem aí um excesso de arrecadação, e esse excesso não só para corrigir essa distorção que houve do próprio governo do estado, então está repassando aos municípios. Esse aqui tem urgência, né? Você vê o regime de urgência, tem dinheiro, né? Tem cifra envolvida. Então, por que não se mandou antes? Com tanta coisa para fazer na cidade, né? Por que não se mandaram antes? Agora pede com regime de urgência, né? Eu quero dizer que, mesmo o regime de urgência sendo aprovado aqui pela maioria, o projeto, se depender da minha comissão, vai tramitar no decorrer que deve se decorrer, no trâmite normal daquilo que se deve fazer. Não vai atropelar nada, não. Até porque todos que nós aprovamos esse ano aqui, nós não estamos vendo ainda o resultado prático na sociedade. Nós não estamos acompanhando ações práticas. Algumas ações saíram, mas em relação a tudo que foi aprovado até a presente data... Parecer 005/2025 da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 007/2025, de autoria da mesa diretora, que altera o artigo 3º da Lei Municipal número 1543, de 20 de dezembro de 2024, que disciplina a abrangência da verba indenizatória e da outras providências. Após estudos e análises, a comissão emite o parecer favorável e recomenda ao plenário que siga o parecer. Sala das Sessões da Câmara Municipal de São José do Rio Claro, 26 de maio de 2025, Adriel Pereira Irineu, presidente da Comissão de Justiça e Redação, Márcio Antônio de Assis, vice-presidente. Município de São José do Rio Claro em busca de recursos, são muitos recursos vindo, vereador Betinho, e é um empenho de todos os vereadores aqui no mesmo loco, no mesmo fim. Não só cobrar o executivo, mas também ajudar a sanar os problemas do município de São José do Rio Claro. E eu falo para vossas senhorias que estão em casa, acompanhando aqui. Todos os 9 vereadores estão correndo, batendo de porta em porta, arrumando seus deputados e falando das necessidades, e estamos sendo ouvidos, graças a Deus. Eu quero falar aqui da indicação 110 sobre os acompanhantes, só para deixar específico para as pessoas, para que elas não confundam o acompanhante da viagem, para esclarecer detalhes para o usuário do SUS, principalmente nesse sentido da quimioterapia, que a pessoa está debilitada, muitas vezes não tem, né, um ente, um parente querido para estar indo com ela, para que o município viabilize nessas viagens, para estar sanando algumas dúvidas, direcionando ali, né, essas pessoas, porque senão depois o pessoal fez para isso, faz para aquilo também, estão querendo acompanhante para os pacientes nos hospitais. Isso aí é encargo da família, a família tem que ter, né, os seus acompanhantes. Se o município for contratar para todas as áreas, nós não vamos dar conta de pagar tudo isso. Mas para essas pessoas que estão nesse momento delicado, um momento de dor, tem que ter sim esses acompanhantes. Por isso que eu assino junto aqui com o vereador Márcio de Assis. A outra indicação aqui, para o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, eu quero aqui deixar claro aqui e mandar um forte abraço, né, à Flavinha, tá? A chefe da Assessoria de Assuntos Parlamentares e Federativos do Ministério da Agricultura e Pecuária, e ao ministro Carlos Fávaro, que tem nos atendido demais, vereador Adriel. A primeira visita na comitiva, nós temos aí, inclusive chegamos lá, vereador Pelé, o último dia para eles irem lá e colocarem um repasse para São José do Rio Claro. Parece que foi no outro dia, ela já estava na mesa, já para destinar o recurso de 5 milhões, obtidos aqui por esses 9 vereadores, acompanhados do prefeito e do secretário Igor, que está aí
o agente que deve sanar todos os problemas de buraco nas ruas de São José do Rio Claro, recapeamento 100% da malha viária do município de São José do Rio Claro. Então temos que agradecer a esse ministro. Por que eu falo isso? Porque falando em política tem muito disso. Olha só, aquilo lá é Lula, igual nós vimos hoje, ontem, numa publicação, nós vamos buscar recurso. Isso é Lula, isso é um esquerdopata. Os vereadores de São José do Rio Claro não deveriam ir atrás dos esquerdopatas. Entenda uma coisa, gostando ou não, votando ou não, é o PT que está no poder. É lá naquele ministério que nós temos que ir. Vocês preferem que a gente busque 5 milhões de recursos do ministro Carlos Fávaro, que é o ministro do governo do PT, ou que a gente deixe o município nesse caos e nesse buraco que está? Vocês preferem que a gente busque recursos de Emanuelzinho, do Juarez, do senador Jaime Campos, para atender Jardim Rio Claro, Jardim Olinda, Centro, estradas rurais? Nós temos aqui ambulâncias e tudo mais, ou deixa no estado que está? Remédios, recursos. Então não tem essa, gente. Acabou a política. Agora, acabou a politicagem. Agora é política séria. Então nós temos que ir na fonte onde tem recurso. E é isso que nós estamos fazendo. Eu nem sei, vereador Pelezinho, quantos milhões foram conquistados. E aqui essa indicação vai aqui, eu quero agradecer a chefe da assessoria, mais uma vez, de Assuntos Parlamentares Federativos do Ministério da Agricultura, o MAPA, e Pecuária, a Flavinha, que nos atendeu muito bem, já destinou nessa última viagem nossa, vereador Pelezinho, 5 resfriadores de leite, 4 ordenhadeiras para atender a bacia leiteira, na companhia da nossa secretária, Jaqueline. Se comprometeu e disse que ia falar com o ministro, que estava em viagem, com 50% de mais um caminhão-pipa. E o ministro entrar com os outros 50% aí, contemplar para que a gente receba esse caminhão-pipa. E nós indicamos aí uma ambulância, porque infelizmente a situação do nosso resgate, a nossa ambulância está defasada e a gente precisa muito disso. Então, obrigado, ministro Carlos Fávaro, por ter respondido às nossas mensagens. Obrigado a Flavinha por ter nos atendido 24 horas por dia em tudo aquilo que a gente precisa. Nós estamos servidos aí no Ministério. E graças a Deus, temos um ministro mato-grossense aqui. Porque já pensou se o Carlos Fávaro não aceita e pega um ministro lá da Bahia? Para onde que ele olhar? Mandar recurso para a Bahia. Nós temos um ministro do Mato Grosso. Pergunte para os 9 vereadores como somos recebidos quando chegamos no MAPA. Não enfrentamos nem fila, já entramos direto para a sala do ministro Carlos Fávaro. Muito obrigado. Está em discussão as indicações. Parabéns, vereador, pelo comentário. Senhor presidente, boa noite. Cumprimentar aqui também os novos companheiros vereadores, boa noite. A todos que nos assistem no Facebook da Câmara, nossa boa noite. Em nome do Márcio, secretário de obra, do Igor, do Carlos, irmão de igreja, pastor, eu cumprimento todos aqui presentes. Então, quero aqui falar sobre a indicação 110, né? Indica aqui ao Executivo Municipal, com a Secretaria Municipal de Saúde, né? Saneamento, que seja providenciado, né? 2 acompanhantes para viagens com os pacientes de hemodiálise, câncer e outros tipos de doença. Então, isso aqui veio várias famílias falar conosco, né, sobre pedir, né, o que a secretária de saúde pode fazer para a população atender a demanda do município. Então, a gente tomamos essa liberdade de fazer essa indicação e mandar para a secretária de saúde, né, para acompanhar, né, essas pessoas, acompanhar o motorista, né, que vai chegar lá no seu Hospital do Câncer, Hospital Geral, que ajude, né? Que vê as documentações, às vezes a pessoa fica perdida lá, alguma coisa, né? Então aí esse acompanhante vai acompanhar até o paciente na recepção, porque aí os pacientes, quando vai no hospital, já vai assim debilitado, né? Então aí, de repente, na recepção do hospital, às vezes também está meio nervoso, aquele monte de vulco-vulco, e aí provavelmente às vezes maltrata até os pacientes que estão chegando, e quando o paciente está lá, tem que ser bem recebido. Então, nós fizemos essa indicação que eu tenho certeza que a secretária de saúde vai olhar com carinho para ser atendido, também essa indicação. E também essa indicação aqui também da ambulância, né?
como o Marco Júnior falou, né? Nós, como ele está no poder, né? A gente tem que buscar emenda. Esquece esse... Ah, é o PT que está no poder. Beleza, mas nós temos deputados do Mato Grosso, nós temos que correr atrás deles. Nós temos que correr atrás de emendas. Nós fomos lá, ó, no Juarez Costa, nós fomos lá no Emanuelzinho, nós fomos no Jaime Campo. E tem os outros deputados lá também, mas nós chegamos naqueles outros deputados, eles não têm emenda nenhuma. A emendinha de 200, né? A emenda de 400, tudo bem, beleza. 500, alguns, mas o que tem emenda mesmo hoje lá, quando a gente vai lá, Juarez Costa, Carlos Favros. Ganchozinho aqui, juntamente com o vereador Marco Júnior, até o motivo da minha indicação 112, do qual hoje eu estive no fundo do hospital, o encaminhamento do nosso... E o vereador Evaldo, essa UTI que está aí, foi nós que destinamos o recurso para comprar. E vendo ela na situação que está lá, Marco Júnior, você como presidente da Comissão de Saúde, pode até me ajudar. O senhor vê que ela não tem condições. Agora, como? Aí a responsabilidade cai aonde? No condutor. Mas primeiro você tem que dar condições para o funcionário pegar o veículo e vir sem acontecer nada. É muito fácil só exigir, mas primeiro nós temos que fazer a nossa parte. Correto, senhor presidente? Isto é o fato desta indicação, porque eu sabia que o vereador Marco Júnior traria para cá esta novidade que nós três praticamente conseguimos, né, vereador? Dessa ambulância pedido para o ministro Carlos Favaro. Não, mas eu acredito que no momento que você assina, ele vai sustentar igual os 5 milhões. Nós temos que acreditar. Se a gente não acredita, vai fazer o quê? Não pode, temos que acreditar e ter fé em Deus. E quero também agradecer aqui o apoio da sua assessora. Acaba empolgando. Mas nós temos, eu particularmente, eu tenho emenda de 100 mil reais, que é o mínimo da emenda, né? Eu tenho emenda de 100 mil reais aí, por exemplo, tudo depende da necessidade. Eu não posso ir lá no deputado se eu preciso de 100 mil que vai ajudar nos equipamentos do pronto atendimento e pedir 500. Eu tenho que ser justo com o deputado que eu estou representando. Se o X valor é esse, eu vou pedir aquele. Na oportunidade que houver outro problema no município de São José do Rio Claro, que se for preciso sanar, eu vou levantar o valor e vou levar aquele lá também. Eu acho assim, lá em Brasília, só para colocar, hoje a esquerda está no poder. Querendo ou não, a direita padece. O que a esquerda tem de emenda e tem de recurso liberado para eles, se consegue, é muito maior. Centrão e esquerda. Direita acaba penando. E nós temos vários deputados de direita, lá em Brasília, que assumiram, por exemplo, o deputado, quando o Abílio saiu para se candidatar a prefeito de Cuiabá e foi eleito, o deputado assumiu. O que aconteceu? O Abílio já tinha comprometido todas as emendas, já tinha destinado para os seus municípios. O deputado que assumiu ficou sem nenhum recurso para mandar. Então a gente bate na porta, somos bem recebidos, mas não tem recurso, né? Por que que aparecem esses outros deputados? Vou falar de Emanuelzinho, quantos milhões para São José do Rio Claro? Você tem base já, não? Não, meu Deus do céu. Não, de agora. Vou levantar do Juarez, gestão passada quase 15 milhões. Como é que você não vai bater na porta desse cara? Emanuelzinho está aí nesse patamar também. Tem outro deputado, aquele deputado federal, esqueci o nome dele agora também, que a gente tem que... caminha aí com o prefeito Levi Ribeiro. Não, José Medeiros. São milhões investidos em São José do Rio Claro, assim como outros deputados. Então, assim,
A gente tem que sim correr. Ah, mas esse aqui é centro-esquerda, esse é centro-direita. Gente, ponha na cabeça. Esse é dinheiro de impostos pago por você. Nós só estamos indo buscar para devolver para você. Agora você tem a cabeça tão fechada nesse mundinho de extremidade, gente. Tudo que é extremo não presta, não te leva a nada. Seja, pastor sabe, o extremo religioso, o extremo esportista, o extremo político, só fala, grita e não resolve nada. A população, ela... Indicado justamente com o intuito para que parentes, um pai, uma mãe, um primo, uma irmã, ou seja, pessoas que têm afinidade, têm intimidade com o paciente, né? Porque muitas vezes vai lá muito bem atendido, muito bem assessorado por uma enfermeira, com competência, porém, você tendo uma pessoa da família, uma pessoa próxima, a pessoa meio que psicologicamente até melhora, seja bem atendida, né? Até porque quem sabe das suas intimidades, suas precisões é alguém próximo dele. Aí faço jus a essa indicação e esperamos que seja aprovada e seja atendida pelo nosso executivo. Indicação 112, 2025, do nosso colega Constantino. Imagina você, a pessoa que está fazendo um tratamento de rim, entrar numa ambulância sem amortecedor, né? Então a gente faz jus a isso aí, aprova, né? Somos de acordo e esperamos que sejamos atendidos. Vamos falar estávamos falando de Carlos Fávero. Quando nós fomos lá solicitar uma emenda, aquele projeto grandioso, que foi os novos vereadores, prefeito e mais secretária, palavras dele, chegou e disse para nós: eu sou ministro do Lula, porém não sou PT, sou PSD, não foi? Ele falou, a eleição acabou dia 3 de outubro, então, quem está com a palha está aqui. Ele falou desse jeito. Ele falou, vocês vamos dar prioridade para atender, até porque quando nós chegamos lá, cara, tinha chinês, japonês, o Brasil inteiro lá, assessores, prefeitos, né, sendo atendido por ele, abriu essa brecha. Por quê? Porque ele é do Mato Grosso, ele surgiu lá em Lucas do Rio Verde, tem uma amizade próxima com o nosso executivo aí e tal, até contou a história dele de quando era sentado, né? Então, por que ficar discutindo se é de A ou de B? É lógico, quem precisa é nós vamos lá solicitar, e o povo que vai ser beneficiado, todos nós, independente de onde vem. Seja lícito, temos que mais que aprovar esse nosso ex-senador e atual ministro, né? Porque parte sim dele. Não falando em politicagem, nada, futuramente ele é um candidato a senador, parece, mas isso é irrelevante. O importante é que venha essa verba. Então, tanto quanto o Juarez Costa também, que sempre nos atendeu muito bem, Jaime Campos, muita gente fala, os Campos, não sei o quê, não. O homem tem legado, eles têm responsabilidade, e o outro é positivo. Chega lá, chama a gente para dentro, né, Gozinho? Portas abertas e fala, não. Aqui vocês esquecem a política. Falou de jeito para nós. Acabou dia 3 de outubro, não foi? E nós estávamos lá com o prefeito, com todos os vereadores, um apoiava ele e outro não, porém ele nos atendeu, independente de qualquer cunho eleitoral ou partidário. É isso que eu queria dizer. Vamos rezar e orar que venham essas emendas, que acredito que sim, que são palavras de homens honrados, né? E, além disso, foi gravado, foi mencionado por eles, né? E, enfim,